Meus alunos, estou vendo que vai ser mais uma noite em claro aí, porque não consigo dormir, rapaz, tem que voltar a gravar videoaula, mas que coisa mais desgraçada, será que eu vou ter que tomar remédio para dormir? Tá louco? Mas olha só, pessoal, eu resolvi voltar aqui para mostrar mais algumas coisas para vocês. Imagine que eu tivesse... Ah, por exemplo, tem como num método genérico eu efetuar cálculos, por exemplo, eu quero saber qual é o maior valor, enfim, eu quero retornar alguma informação. Tem como eu saber isso? Tem como. Olha só, pessoal, que coisa interessante isso. Vamos supor que, vamos supor que eu tivesse um método simples aqui, ó, public, um método que vai me retornar o maior, tá? Public, botar aqui int, tá aqui retorna, vou botar aqui maior número, certo? E vamos supor que a pessoa fosse passar aqui dois números inteiros, int número 1, certo? E número 2. Tá? E eu quisesse então retornar o maior disso aí. Então eu poderia até criar aqui o int maior, recebe, vamos supor que eu parto do princípio que o maior é o número 1, certo? Vamos fazer o seguinte, somente que int maior. Tá? Recebe o número 1. Eu parto do princípio que o maior é o número 1. Tá? Se o número 2 for maior do que maior, então o maior vai ser o número 2, certo? Veja que eu estou fazendo uma coisa bem simplesinha, tá ok? Vai ser o número 2. Ok, vai ser o número 2 que vai ser... aqui está faltando o int aqui. Ok, e aqui eu só vou dar um return para o maior, certo? Beleza, nada demais aqui, tá certo? Agora eu vou... deixa eu ver aqui, eu vou imprimir esse maior aqui, tá? Eu vou imprimir aqui. Veja que todos eles eu estou imprimindo lá no trem, né? Vamos botar então aqui, ó, public void. Só para mim não fugir do que eu fiz ali nos outros, eu vou fazer um void aqui em vez de dar um... fazer um void mesmo. Void imprime maior. Imprime maior, certo? E aqui eu vou dar aqui um system.out.println. Veja que tudo isso aqui eu estou fazendo apenas para mostrar a questão do genérico ainda, tá? Então vou botar aqui, imprime o maior certo? Daí maior. Beleza? E aqui eu simplesmente vou chamar aqui então o imprime o maior. Veja que eu tenho que definir ele como sendo estático aqui, senão ele não vai static, porque eu estou dentro do método estático lá. Imprime o maior, vou botar aqui, ó, o 8 e o 12, certo? Shift F6, então ele imprimiu o maior, é o 8, perfeito, certo? Nada demais, funcionando isso aqui perfeitamente. Mas, e digamos que eu quisesse criar um método, já que aqui a gente está trabalhando com métodos genéricos, eu gostaria de criar um método genérico para isso aqui, tá certo? É um método genérico para fazer isso aqui. Tem como fazer? Tem, porém, tem uma coisa, pessoal, que é o seguinte, vamos botar aqui, eu vou fazer de conta que eu fizesse o seguinte, ó, Ctrl C, eu vou comentar esse cara aqui, certo? Apenas para título de explicação. Então veja como é que eu faço para mim criar um método genérico, basta tu olhar lá em cima, né? Public static, e daí vamos botar aqui o E, vou botar o E só para ser mais rápido aqui, ok? Então aqui nós colocaríamos o E, certo? E aqui então nós iríamos colocar aqui então um E número 1, certo? E aqui poderíamos deixar isso aqui só mudando o nome aqui. E aqui, pessoal, olha que interessante, ó. Eu diria que o E, então, maior, certo? Aqui, a vez que até aqui deu tudo certo. Porém, agora deu o primeiro erro, certo? Por quê? Porque eu não posso usar
esses operadores aqui dentro. Eu não posso usar. Tá, ok? Aqui é proibido em classes genéricas você utilizar em métodos genéricos você utilizar esse operador. Certo? Então, diferente dos métodos convencionais, aqui quando é genérico você é proibido de utilizar ele. Então, você vai ter que usar um outro método para fazer esses comparativos. E vai ser o método compare_to. Para que vocês entendam ele, eu até vou criar aqui, ó. Eu vou comentar isso aqui por enquanto, só para não ficar com essa mensagem de erro aqui. Tá? Eu comentei ele, tá certo? Agora esse cara aqui eu vou descomentar. E depois a gente vai... Opa! Esse cara aqui eu vou descomentar, que é aqui. Tá? Esse cara aqui está funcionando perfeitamente. E depois a gente vai criar um método genérico para fazer esse comparativo. Então, antes disso... Tá? Antes disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou criar aqui uma nova classe apenas para ensinar para vocês, o uso do compare_to, certo? Comparação, compare_to. Por que esse cara aqui está dando erro aqui antes? Se eu já... Dá um Shift F6 aqui. Ok, beleza. Então, pessoal, deixa eu ensinar aqui. Esse compare_to é muito interessante. Esse compare_to, quando for comparar dois valores, duas variáveis, seja string, seja inteiro, ele vai retornar sempre então, ou um negativo, ou um positivo, ou zero. Tá certo? Então, olha só, para vocês entenderem bem, vou botar aqui int número 1, certo? Que eu vou botar aqui 8. Certo? E também o número 2, que eu vou botar aqui 10, certo? Então, olha só que legal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou perguntar aqui para ele, então, se o número 1, comparando, opa, tá, aqui está um primitivo, daí eu não consigo fazer. Deixa eu botar aqui o integer, ou seja, agora classe, né? Wrapper. Se ele comparado, certo, com o número 2, se o retorno for maior do que 0, certo? Então o que vai acontecer, pessoal? Ele vai, até vou fazer diferente, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou fazer assim, ó, system.out.println, certo? Eu quero imprimir o que? O número 1, certo? Comparado com o número 2. Pronto, imprimir eles dois. Eu vou dar um Shift F6 aqui, certo? Olha o que vai acontecer, ó. Imprimiu o menos 1, tá certo? Por que ele imprimiu o menos 1? Porque o número 2 é maior do que o número 1. Então ele normalmente vai tornar um negativo, não necessariamente o menos 1, porque dependendo se é string, por exemplo, já é a questão da tabela ASCII. Mas enfim, é um número negativo, um número positivo ou 0. Agora, quer ver uma coisa? Se eu comparasse isso aqui, ó. Se eu fosse comparar o número 2 com o número 1. Certo? Ó, o número 2 com o número 1. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, menos 1, porque o segundo é maior que o primeiro. E daí positivo, porque o primeiro é maior que o segundo. Certo? Então, veja que quando esse aqui é menor do que esse, então retorna negativo. Esse aqui é maior do que esse, retorna positivo. Tá certo? E se fossem iguais, por exemplo, vou botar aqui, ó, 10 para os dois. Shift F6, tá? Ele vai me retornar 0, 0, indicando que são iguais. Então, aqui dentro do meu método genérico, eu vou ter que usar o compare_to. Eu vou ser obrigado a usar esse compare_to. Claro, tem aqui em cima vai ser um pouquinho diferente aqui a assinatura, mas a gente já vai chegar lá. Aproveitando que eu estou mostrando aqui o compare_to, eu poderia fazer assim também, ó. Eu poderia pegar aqui uma string, veja que string, então, ele não é um método primitivo, tá certo? Então, eu vou botar string nome1, por exemplo, nome1, ok.
eu vou fazer com que o nome 1 receba neri, certo? E o nome 2, tenho um nome 2 aqui, e vou fazer com que ele receba, então, também neri, tá ok? Aí eu quero imprimir. Imprimindo eles, nome 1, compare to nome 2, certo? Deixa eu dar um Shift F6 aqui, certo? Olha o que foi que aconteceu, ele retornou iguais, certo? Retornou iguais. Que legal isso, hein? Então, se você quiser, você até pode fazer um comparativo entre strings usando o compare to para saber se são iguais, exatamente iguais. Porque, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, saber se são iguais, né? Eu poderia fazer assim também. System.out.println, e aí eu poderia simplesmente vir aqui e dizer então que nome 1.equals nome 2, então vai ser o que? Verdadeiro ou falso? Nesse caso aqui é verdadeiro, né? É true, porque os dois são iguais. Então, 0 no compare e equals true, porque é verdadeiro. Agora vou botar aqui, ó, neri 1. Aqui, ó, olha só, pessoal. Vou botar aqui, ó, neri 1, nesse primeiro aqui, ó. Neri 1. Shift F6. Vamos lá, olha aqui, ó. Ou seja, no equals retornou falso, porque não são iguais. E no outro retornou 1, porque a primeira é maior. Agora eu vou inverter aqui, ó, vou botar neri 1 aqui, certo? Vou dar um Shift F6 aqui e vou rodar aqui, ó, menos 1, certo? Por quê? Porque o segundo é maior do que o primeiro. Tá certo? Então, isso aqui, pessoal, é o compare to. E agora, na próxima videoaula, a gente vai implementar isso aqui dentro do nosso método genérico, mas vocês vão ver que tem uma programaçãozinha aí um pouquinho diferente. De qualquer forma, então, é mais uma coisa que vocês acabaram de aprender neste curso, tá ok? Então, show de bola, e na próxima videoaula continuamos. Tchau!